Boa noite a todos. Então, ontem foi um dia muito importante, 7 de janeiro, é o dia da liberação de cultos. Eu sou a favor, sou cristão, tá? Não tenho religião, mas sou cristão. Creio que Jesus veio aqui na Terra e morreu por nós, e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio nisso, confesso publicamente, vivo Cristo, crendo que ele tinha que passar por isso para enviar para todos Consolador, que é o Espírito Santo. E mediante a isso, eu sou cristão, tá? Bíblia, para mim, é a palavra de Deus viva e é aquilo que me aproxima cada vez mais de Deus. Não é religião, não é, igreja quadrangular, batista, universal, não tem doutrina, dominação religiosa, denominação religiosa, porém, creio muito em Jesus, creio totalmente em Jesus e creio que só Jesus pode me salvar. Só que aí entra uma coisa. Jesus, ele diz o seguinte, quando ele estava indo, o último mandamento que ele falou: ei, guarda. Ele falou assim, a última coisa, mais, claro, teve a oração que ele fez na Bíblia, mas ele falou assim, deu umas orientações aos discípulos, quando ele estava chegando próximo aí para a cruz, passar pelo Getsemane, ele deu umas orientações. 2 mandamentos. Existe o Antigo Testamento, que é a lei de Moisés. Esse vídeo vai ser bem rápido, viu? Então, existe a lei de Moisés, que era os 10 mandamentos, que é o padrão de Deus, é quem Deus é. É quem Deus é. Então, nós temos que entender isso. E se a gente for ler, entender a história, é impossível nós alcançarmos e cumprir os 10 mandamentos. É impossível. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a letra, o ministério da letra, que é o Antigo Testamento, que é os 10 mandamentos, não é que você tem que apagar, excluir ele, não. Não. Mas ele mata. Ou seja, você cometia um crime, você cometia algo ali que ia contra os 10 mandamentos e ele te condenava. Já o Espírito, já a lei o ministério do Espírito, aí entra muito graça, misericórdia de Deus e o Espírito, ele vivifica. Ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, se você cometer um pecado hoje, se você cometer um pecado amanhã, saiba que Jesus já morreu e já pagou na cruz esse pecado. Mas isso quer dizer que eu vou pecar sempre, quando eu quiser? Não. Às vezes acontece, às vezes não. Mas é como se você tivesse... Não é como se a gente tivesse crucificando Cristo, não. Não. Porque ele já pagou aquilo na cruz. E quando nós cometemos um pecado, presta atenção, nós temos um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é 3 em 1. Triuno. O Deus Pai, soberano. Deus Filho, príncipe. Deus Espírito Santo é o nosso intercessor. Ele intercede por nós a Cristo e Cristo intercede por nós ao Pai. Ou seja, é uma reunião de um Deus triuno. É um Deus 3 em 1.
Na verdade, acho que não tem nem como descrever, porque 3 em 1 ainda não é pouco. Não é, é muito pouco para falar sobre o nosso Deus. Mas enfim, entendam isso. Isso aqui é um ponto muito importante, que nós temos um Deus que ele intercede por nós, ao nosso favor. Fala assim, olha, a gente não tem, na Bíblia fala, nós nem sabemos orar, e o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Então, olha, o Espírito Santo está dentro de nós. Se você crê em Jesus, está escrito, Jesus falou quando ele estava indo. É necessário que eu padeça, é necessário que eu vá para a cruz, passe por isso, para que quando eu chegar ao Pai, voltar à glória do Pai, eu envie sobre toda a carne o Espírito Santo. Então, olha, com muito temor que eu falo isso. Não, nada é por acaso, não existe magia com Deus. Não existe magia, não existe feitiçaria com Deus. Com Deus, você crê em Jesus, crê nas boas novas, que Jesus é o seu Salvador, que Jesus ele morreu e ressuscitou. E você começa a entrar num estágio, quando você reconheceu isso, você reconhece você como pecador, e Jesus remindo os seus pecados, lavando os seus pecados, ou seja, antigamente o povo sacrificava um animal, sacrificava um cordeiro para pagar o pecado, porque o salário do pecado é a morte. O tanto que quando os nossos antepassados, Adão e Eva, sim, Adão e Eva, não foi só Eva não, mas Adão e Eva pecaram, Deus, ele teve que fazer uma coisa. Por quê? Deus, ele andava com eles. Gente, vocês já imaginaram Deus andando no Jardim do Éden com eles? E Deus andava, chamava eles e chamaram depois que eles cometeram o pecado, só tinha um mandamento. Ei, façam isso. Mas Deus, ele teve que sacrificar um animal, tirar o couro do animal e fazer uma roupa para Adão e Eva, porque eles perceberam que eles estavam nus, ou seja, eles perderam a inocência. E ali nós somos separados de Deus. E com o sacrifício de um animal, Deus teve que sacrificar lá no início para expiar o pecado de Adão e Eva. E isso foi constantemente, o tanto que tem na lei, números, como tem que ser o sacrifício não podia ser coxo, não sei o quê. Só que aí chega Isaías. O profeta Isaías profetizou a vinda de Jesus, acho que uns 500 anos antes. O profeta Isaías dizia assim, Deus falava através do profeta Isaías, eu estou farto dos seus sacrifícios, eu estou farto das suas festas religiosas que não passam de hipocrisia, eu estou farto. Isso é forte. Deus estava profetizando algo para o futuro, entenda, porque não era o hoje que ele estava falando. Isaías profetizou tudo o que aconteceu no futuro. 500 anos depois ele profetizou sobre o rei Ciro, que está na história. Rei Ciro descobriu, leu pedaços do que Isaías escreveu sobre ele. 500 anos depois. Então, assim, nesse dia, o dia de ontem, né, comemorou o dia da liberdade de culto. E, assim, como eu estava falando, eu sou a favor, porém, a liberdade, já fala em liberdade. Eu tenho liberdade de cultuar, correto?
Agora, hoje mesmo, mais cedo, eu vi uma publicação no Facebook de um bruxo lá no Haiti e postou assim os feitiços e para prender pessoas, para fazer homens não funcionarem sexualmente, para, enfim, fazer a mulher parar de gostar do homem. E eram feitiços assim pesados. E eu tava pensando em fazer esse vídeo de manhã. Só que aí quando eu vi isso eu entrei num conflito. Por quê? E eu fiquei revoltado, e uma revolta santa. Porque liberdade de culto é liberdade. Quando você usa de feitiço para dominar, para embriagar, para confundir, para destruir, para avacalhar, para literalmente ser um avacalhador de vidas, um covarde, porque me perdoa, mas se você tira a liberdade do outro, liberdade de escolha, liberdade de escolher, eu quero ficar com essa pessoa. Não, você vai lá e faz um feitiço, coloca carne em lugares aí e depois frita para a pessoa comer. Tá achando que isso é liberdade de culto? Não, não é. Não é. Então já falo com você, eu respeito, inclusive estudei uma parte de diálogo ecumênico, diálogo interreligioso, dialogar entre as religiões, entre as culturas, porque como que eu posso chegar para a Índia e falar assim, vocês são loucos, vocês vão pro inferno porque vocês adoram vaca? Não, quem sou eu? Eles nasceram em outra realidade, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar e falar quem vai pro inferno? Agora uma coisa eu falo, tudo que tira a liberdade do outro, tudo que tira a liberdade de qualquer pessoa é uma escravidão. É uma escravidão. Toda tentativa de domínio contra o ser humano é uma escravidão. E eu estou contra todas as pessoas que agem de má fé, que agem, sejam na sua fé, sejam na sua falsa fé, seja na sua covardia, sejam nas suas ações, que tentam cercear, tentam roubar a liberdade de pessoas, ou seja, dominar pessoas. Eu me coloco contra todos vocês, tá bom? Por quê? Porque a única coisa que traz paz para o ser humano é liberdade. Liberdade. Se você não tiver liberdade, acabou. Acabou esperança, acabou paz, acabou tudo. Acabou tudo. E um conselho para você que está querendo dominar pessoas, dominar... E eu falo que é verdade, porque já aconteceu comigo e eu já passei a experiência própria, não é religiosismo, não é doutrina, tanto que eu não acreditava. Porém, eu entrei assim num transe, que eu vivia num transe. E assim, tudo parou de funcionar depois. E eu passei por muitas batalhas. Até quando, de repente, parece que o véu caiu, assim, ó. E eu abri os olhos. Deus abriu os olhos, os meus olhos. E assim, eu tive assim, literalmente assim, ó, era como se Deus me mostrasse, trazesse à minha mente visões de onde tal pessoa fez o trabalho, onde literalmente assim. E foi real, porque eu lembro, eu pisei, inclusive eu pisei nesse lugar que ela fez, que essa pessoa fez trabalho. E não foi só uma, foram várias, entendeu? Então assim, e pessoas, Deus usou pessoas para revelar coisas que por exemplo, namoradas minhas, ex-namorada minha falou que iria fazer, e eu não contei para ninguém, e Deus revelou através de pessoas. Pois é, pastor, por exemplo, uma vez chegou e falou, olha, fizeram um trabalho para você na boca de um sapo, colocaram o seu nome.
E pouco tempo antes ela tinha falado isso comigo. Eu não falei com ninguém. Então, assim, e realmente, eu passei uma guerra violenta, 2 anos aí. Mas graças à misericórdia de Deus, eu sou livre e liberto. Então, todos que passam por isso, estão passando ou vão passar, eu declaro em nome de Jesus sobre sua vida. Sejam livres agora. Todo feitiço, toda praga, toda maldição, toda palavra maldita, toda palavra contrária, toda oração contrária, todo canto contrário em nome do Senhor Jesus. É pelo sangue do Cordeiro, é pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, sejam todos cancelados. Recebam fogo, meu Deus, que num raio de 20 quilômetros de cada pessoa que estiver ouvindo esse vídeo, meu Deus, que a tua glória, meu Pai, venha preencher, meu Pai, esse raio de 20 quilômetros. E onde houver um espírito, onde houver, meu Pai, pessoas trancafiadas em transe, meu Pai, com feitiços, com laços, com doenças, enfermidades, meu Pai, que vieram, meu Pai, de pessoas de má fé, meu Pai, fazendo trabalhos para demônios, meu Pai, roubarem a liberdade. Em nome de Jesus, seja todos cancelados. E, meu Pai, que a tua paz, a tua graça e a tua misericórdia invada cada um deles em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha só, entenda, eu tenho total e eu, assim, defendo liberdade. Você tem que ter liberdade de cultuar, sim. Ah, mas eu creio em Buda. Amém, tá ligado? Tá ligado? Não vai ser eu que vou te convencer. Ah, mas eu creio em Satanás. Fazer o quê? Não vai ser eu que vou te convencer. A verdade tá aqui, ó. A verdade está na Bíblia. A verdade está na Bíblia. Agora, eu vou te falar uma coisa. Só o Espírito Santo pode te convencer. Agora, não roube a liberdade de ninguém. Não faça isso. Nem por amor, nem por feitiço. Amor não, porque isso não é amor. Isso não é amor. Sinceramente, isso é falta de amor. Isso é desamor. Tem uma música da Maria Bethânia. Não recomendo ouvirem, mas é desamor. Dói, 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 dói. Ou é assim, terrível, terrível. Você causar dor em famílias, em casamentos, por causa de desejo besta, não sei. Não, talvez besta não, talvez eu fui ignorante agora, me perdoa. Mas não compensa, não compensa. Existe vida aí. E tá escrito também, e eu creio na palavra, e ela é viva. Tá escrito o seguinte: ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente ela crescerá ao cheiro das águas. Aí você vai para o Novo Testamento, está em Jó, vai para o Novo Testamento. Tá escrito assim: eu sou a fonte da água viva. Jesus é a fonte da água viva, minha amiga, meu amigo. Então, Deus abençoa, muita paz, muita liberdade. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Todos merecem ser livres. Toda corrente quebrada em nome de Jesus. E, por favor, respeitem a liberdade de cada um. Não use da sua crença, da sua religião para tirar a liberdade de ninguém. Também falo para religiosos evangélicos: não digam nunca para uma pessoa qual roupa ela deve vestir. Se não for o Espírito Santo que falar, vocês não podem falar o que vocês acham. Só o Espírito Santo pode convencer. Só o Espírito Santo pode convencer as pessoas. Ele é o único que convence. Eu não vou convencer ninguém a servir a Deus. Jamais eu quero convencer. Jamais eu quero convencer. Sabe por quê? Se sou eu que convenço, e eu falho, e eu erro, acabou.
ela vai largar, ela não vai, ela vai largar Deus, vai abandonar, vai parar de crer. Porque olha lá, ele errou. Não, agora meu amigo, quando Cristo te convencer, nada nem ninguém, pode o mundo cair ao seu redor. Os braços dele vai te segurar. E a experiência que você teve com ele vai ser única, perfeita e vai ser tão extraordinária que você não vai entender nada, mas você só vai entender uma coisa: você crê 100% e nada, nem ninguém, como o apóstolo Paulo fala, nem potestade, nem principado, nem o diabo, nem o inferno, nem o futuro, nem o porvir, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nada é capaz de separar o amor de Deus por você, por mim, por nós. Deus abençoa, em nome de Jesus. Abraço para todos.